Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Repetindo, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Esse capítulo narra a história de Naamã, que foi curado da lepra. Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Era um homem respeitadíssimo diante do rei. Por quê? Porque ele foi um homem que teve êxito na sua função. E nós vamos ver que esse homem, ele tinha uma enfermidade. Ele era leproso. E nós vamos ver aqui no capítulo que fala de uma menina que foi levada escrava, né? Fazia parte do povo de Israel, e ela foi levada escrava, e ela estava servindo na casa de Naamã, a sua esposa, e essa menina ela faz um comentário, e disse esta a sua senhora: quisera que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina, quando viu ali, né, a pessoa com qual ela estava trabalhando, que era o senhor dela, né? Senhor, assim, questão de trabalho, estava como escravo. E ela faz esse comentário. E a esposa de Naamã não perde tempo. E ela comenta e fala com ele. E nós vamos ver que no capítulo, versículo 4, então entrou Naamã e notificou o seu senhor, ou seja, o rei da Síria, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Aí então o rei disse, o rei da Síria: vai e anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel. Quer dizer, quando Naamã soube que havia uma possibilidade dele ficar livre daquela enfermidade, através daquela menina que contara a sua esposa, ele foi ao rei, porque ele queria ficar livre daquela enfermidade. E o rei, prontamente, porque gostava muito de Naamã, também fez, né, o possível. E ele foi escrever uma carta, enviou alguns presentes, como nós vemos aqui, para o rei de Israel. E quando chegou essa carta, o rei de Israel ficou até sem entender. Falou, mas ele achou até que fosse alguma... como se estivesse conspirando, fosse alguma coisa que estivessem tramando para que Israel entrasse em guerra novamente com a Síria. E quando o profeta Eliseu soube, né, e ali ele falou, não, deixa ele vir, porque saber que há Deus, né, que há profeta de Deus em Israel. E Naamã chegou lá, estava em frente, né, sua comitiva em frente à casa do profeta Eliseu, e Eliseu falou, manda dizer para Naamã para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele ouviu isso, ele ficou totalmente indignado, chateado, porque na cabeça dele, ele estava imaginando assim, de chegar diante do profeta, aí o profeta, né, tocar nele, e ele ser restaurado da lepra. Só que não foi assim que aconteceu. Eliseu falou que teria que ir lá no Rio Jordão, né, pertence a Israel, e mergulhar 7 vezes. Aí ele faz até um comentário sobre essa questão desse rio. Assim, logo nesse rio, logo no Rio Jordão, não tinha outro, né, em Damasco. Ele faz esse comentário criticando, né, que ele fala assim no versículo 12, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado?
E disse ele voltou indignado. Aí foi quando o servo dele falou, não, senhor, se eu fosse pedir uma coisa, mas o senhor não faria. Ele está pedindo uma coisa até tão simples. Aí ele foi e acabou o quê? Sendo flexível. Aí essa palavra que eu quero destacar hoje, sobre flexibilidade, de ser flexível, maleável. Essa qualidade de compreender, de aceitar, sabe? De aceitar ideias. Não ser aquela pessoa que não, tem que ser assim, e se não for de outro jeito eu não quero. E tem pessoas que sofrem com isso, porque não são flexíveis, não é flexível, não é maleável. E Naamã houve uma resistência. No começo ele ficou assim, não, peraí, não, Jordão, aquelas águas, não, aquelas águas ali não. Tem águas melhores, mais cristalinas. Mas ali, o servo dele conscientizou ele que ele tava, era uma oportunidade que ele estava tendo, era apenas ele obedecer. Que não seria do jeito que ele estava pensando, que ele estava imaginando que fosse acontecer. Ele estava na mente dele, estava fazendo ele achava que ia ser uma coisa totalmente diferente. Como ele mesmo comenta aqui, ó, e sucedeu, quer ver aqui no versículo, vamos achar aqui. Aí fala assim, aí fala assim no versículo 11, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que não dizia comigo, certamente ele sairá. Olha só, na mentalidade dele, na mente dele, estava achando assim, não, o profeta vai chegar para mim, né, por-se-á, né, em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele já estava assim, não, vou ficar curado dessa maneira. Porque tem hora que a gente quer, sabe, quer rotular as coisas. Aí é que tá, aí se torna que inflexível, porque afirmou que só desse jeito que vai ser feliz, só desse jeito que vai prosperar, só desse jeito que vai dar certo, tem que ser dessa maneira. Sabe, fica aquela questão da razão. Não, tem que ser, é irredutível. Irredutível. E tem pessoas que estão sofrendo, parou no tempo, estacionou, não progrediu, não prosperou, não desenvolveu, porque ficou nesse campo, sabe, de não ser flexível, de ficar, sabe, turrão, não, tem que ser assim. Aí tá passando anos e anos e anos e não aceita opinião, não aceita. E são coisas assim que Deus está querendo mostrar um outro lado, de uma outra forma, de uma outra maneira. E tem pessoas que não aceitam certas mudanças. E tem coisa que quando é para mudar para melhor, vale a pena. Quando é uma mudança que vai fazer bem, porque as pessoas estão carregando fardo, jugo do passado, por quê? Porque não é flexível. Continua guardando aquele, passando anos e anos, o negócio já desatualizou. Viu, né, que tem que atualizar? Então tem coisas na nossa vida que tem que ser atualizadas, tem coisas que Deus quer falar conosco, coisas novas. O Senhor fala, não considerei as antigas, diz que eu faço nova todas as coisas. Deus quer fazer coisas novas, então seja flexível, seja maleável. Aí você está insistindo no lugar, está insistindo, e Deus está querendo fazer coisas diferentes. Naamã, no começo, ele resistiu. No início, ali naquele momento, ali, quando o profeta falou, né, que mandou ali a mensagem que ele deveria fazer, e na hora ele ficou revoltado. Porque quando a gente não. Quando entra essa questão de não ser flexível, que cria indignação. Não, eu estou certo. Eu que sei como é que tem que ser feito, eu que sei. Então que a gente não sabe nada. Deus é que sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe de todas as coisas. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade de entender, de ser flexível. Sabe por quê? Quando a pessoa é flexível, ela está sempre disposta a aprender. Sabe por que a gente está dizendo assim, não, eu dependo do Senhor. E pode ter momentos que a gente acha que está certo, na hora que não está. Porque na hora que a gente pensa assim, porque nós somos humanos, nós somos limitados. Então Deus é que sabe, Ele que é perfeito, Ele que sabe o que é melhor para nós. Então temos que ter essa questão da flexibilidade. Foi que Naamã, no momento ele resistiu. Na hora ele ficou, mas depois ali o servo falou com ele e ele acabou o quê? Cedendo. Tem coisas que a gente tem que ceder. Era que você não é sinônimo de derrota.
ser flexível, né? Que está sendo. Não, pelo contrário, você está sendo sábio, você está sendo sábia, está sendo humilde. A gente também tem que reconhecer também que a gente erra também. E tem hora que a gente tem uma ideia, mas tem hora que aquilo ali não vai ser a solução. Aí tem outra, aí Deus vai dar um outro direcionamento, Ele quer nos dar um outro direcionamento. Para a gente olhar num outro ângulo, sabe? De uma maneira diferente, que a gente olha só para um lado, só olha só para aquele lado. E Deus quer que a gente olhe para um outro lado, porque Ele tem algo para falar conosco, que Ele quer nos mostrar. E a gente tem que estar flexível, a gente tem que ser sensível. Porque são coisas lindas que Deus quer fazer na nossa vida. Tem pessoas que, por causa de um relacionamento que não é, né, não foi flexível e não aceita. Não, eu não aceito, porque fulano, eu estava namorando fulano, que eu gosto muito de fulano, e ele me manchou, e eu não aceito, sabe, fica sofrendo e alimentando. Seja flexível, seja maleável. Porque Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Muitas vezes até questão de um emprego, uma porta de emprego que se fechou e você está achando que não vai ter mais, que você estava bem nesse emprego, de repente aconteceu alguma coisa e agora você fica assim, agora não tem mais, eu não sei o que fazer, eu só sabia fazer isso, esse trabalho. Deus quer te dar, vai te orientar, sabe? Tem coisas que Deus está querendo te levando para um outro nível. Não acabou, não é o fim. Muitas vezes é o começo de uma linda história. Quanto empresários que têm hoje, pessoas bem-sucedidas financeiramente, que viveram uma situação, né? E de repente uma porta se fechou, mas depois que aquela porta se fechou, ele se descobriu. Coisas que ele nem sabia que ele tinha potencial e hoje são pessoas bem-sucedidas, porque foram flexíveis, foram maleáveis, sabe? Eles aceitaram a mudança. Dói, tem hora que dói, mas depois você vê ali é, Deus agindo, Deus trabalhando nesse novo que Deus quer fazer. Então, que você seja flexível. Naamã, no começo, ele resistiu, mas depois ele cedeu. E olha o que aconteceu. Ele foi curado. Ele ficou livre daquela enfermidade. Ele ficou livre daquilo que estava, né, limitando, que ele estava com a sua saúde prejudicada. E depois que ele foi flexível, que ele ouviu a voz dela, aquilo que o profeta orientou ele para fazer, olha só, orientação, aceitar, ser maleável. E ali, Deus curou, ele foi curado. E muitas vezes você não quer ouvir, né? Ali, alguém está querendo te orientar. Seja flexível. Ouça a voz do Senhor. O negócio está insistindo, está vendo que está dando errado e continua insistindo. Está vendo que o negócio, a porta não está se abrindo e continua insistindo. Está passando anos e anos, está a mesma coisa e você não vê mudança. Porque não está sendo flexível, porque está insistindo só nessa porta. Não, tem que ser essa porta, não, tem que ser por aqui. Se não for por aqui, e cismou e teve que é um outro, totalmente diferente. Deus quer fazer de maneira totalmente diferente. Que Ele quer agir em todas as áreas da sua vida, mas tem que ter essa flexibilidade. Tem que ser maleável. Aceitar, né, que Deus quer falar, muitas vezes quer nos orientar, nos ensinar algo, que a gente tem que estar sempre disposto a aprender. Sabia que um ambiente de trabalho, uma pessoa que é flexível, ela tem tudo para crescer nessa empresa, para crescer numa empresa. As pessoas gostam de funcionários, de pessoas que têm essa disposição de aprender, de ouvir, senão chega muito prontinho, muito, não, porque eu já sei, eu sei, eu sei. A gente sabe, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se atualizando. E é assim que Deus faz conosco. A vida é uma escola. É aquela frase, né, que diz assim, uma coisa eu sei, que nada sei. Porque a gente está sempre aprendendo. E Deus quer te ensinar, Deus quer falar coisa conosco. Muitas vezes no teu relacionamento está sendo irredutível, algumas coisas, não está cedendo. Tem coisa que a gente tem que aprender a ouvir. Eu sei que só quer falar, 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 mas não quer ouvir. Tem que aprender a ouvir, sentar, conversar, um diálogo, não um monólogo. É só um que fala, só um que tem a razão, só um que. Não, tem que ouvir. E Deus nos ensina isso na sua palavra. Seja flexível. Torna a frisar, seja maleável. Naamã foi abençoado porque ele teve, né, teve essa atitude.
E muitas vezes é isso que Deus está esperando de nós. Muitas vezes ainda não alcançou aquilo que você está querendo alcançar ainda, porque você não foi flexível. Porque você rotulou, botou na mente, não, é desse jeito, e não adianta, e vai, sabe, se irmou com isso. E Deus está despertando, fala assim, acorda. Eu tenho coisas grandes, coisas lindas para fazer na sua vida. Então que você possa estar ouvindo, sendo flexível a voz do Senhor. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não fica assim, não, e não deixa o orgulho, sabe? Essa coisa do orgulho tomar conta, não. Não fica preocupado com o que as pessoas vão falar. Não, o importante é você fazer a vontade do Pai, você viver as promessas de Deus na sua vida, que Deus tem para você, para sua família, em todas as áreas da sua vida. Não deixa o orgulho, não deixa essas coisas tomar conta do seu coração, não. Mas que você tenha ter um coração quebrantado diante do Senhor, rendido diante do Senhor. Pai, seja feita a sua vontade. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o próprio Senhor, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, estava nos ensinando essa questão da flexibilidade. O próprio Senhor Jesus Cristo, na oração, estava nos ensinando sobre essa questão de ser maleável. Mesmo que eu esteja pedindo, que eu esteja colocando diante do Senhor aquilo que eu estou achando que, não, para aos meus olhos, vai me fazer bem, vai ser o melhor para mim, mas eu sempre, na minha oração, tenho que colocar assim, Pai, todavia seja feita a sua vontade, assim na terra e como no céu. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Lembra o que aconteceu com Pedro? Tentou, jogou a rede, pescou alguma coisa? Nada. Mas quando o Senhor Jesus disse para ele assim, ó, vai lá, né, e lança a rede. Ele até falou, Senhor, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Quer dizer, ele aceitou o direcionamento do Senhor na vida dele. E ele foi lá novamente, lançou a rede e olha que pesca maravilhosa. Muitos peixes. Porque ele foi obediente, ele foi flexível. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, é uma pesca maravilhosa. É coisas grandes. Mas para isso é necessário que nós devemos ter um coração humilde, disposto a ouvir, a aprender, porque o Senhor quer nos ensinar, não tem mestre melhor, não tem professor melhor do que o Senhor, para estar nos ensinando, para estar nos orientando, para estar nos conduzindo, porque Ele quer o melhor, é o melhor que Ele quer para nós. E Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe, Ele conhece o teu potencial, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele sonda. Ele é um Pai maravilhoso, que está disposto a te abençoar. Então, que você possa estar flexível à voz do Senhor. Deixa Deus agir na sua vida. Descansa o seu coração no Senhor. Para de ficar criando. Tem hora que fica muito na mente, né? Pensando tanta coisa aqui, tanta coisa, porque para poder, diante das lutas, né? Das aflições, das coisas que surgem, a gente fica querendo soluções. A gente fica querendo criar soluções. E essas soluções muitas vezes acabam não resolvendo nada. Não ajudam em nada. Em vez de melhorar, piora mais a situação. Por isso que a gente tem que ser flexível diante do Senhor e deixar Ele direcionar, guiar as nossas vidas. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2 e eu peço ajuda de vocês, que vocês possam estar compartilhando nossos vídeos, vocês que têm sido abençoados através das mensagens, através das receitas, vocês possam estar compartilhando, nos ajudando, tá? Deus abençoe a todos, fiquem na paz.